Evangelho de Marcos, capítulo de número 12. Eu leio com os irmãos os versículos 28 a 34 deste Evangelho, o grande mandamento. Chegando um dos escribas, que ouviu a discussão entre eles, e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o principal é: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento e com toda a sua força. O segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então o escriba disse: muito bem, mestre. E com verdade o Senhor disse que Ele é o único e não há outro além dele. E que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e com todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que o escriba havia respondido sabiamente, declarou-lhe: você não está longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava fazer perguntas a Jesus. A pergunta do escriba vem logo depois dele assistir uma discussão entre os saduceus e Jesus. Os saduceus eram um grupo religioso que existiu nos dias de Jesus, que não acreditava na ressurreição. Mas eles resolveram testar Jesus. E para testá-lo, disse: Senhor, Moisés ordenou que no caso de um casamento em que a pessoa fica viúva, a mulher fica viúva, ela deve se casar com o irmão daquele que faleceu. Havia numa família 7 irmãos, e um deles se casou e a mulher não teve filhos e o marido faleceu. E aí veio o segundo e casou também sem deixar filhos. E veio o terceiro, o quarto, até o sétimo. Todos faleceram sem deixar um herdeiro. E aí aquele grupo de religiosos saduceus que não acreditavam na ressurreição, perguntam a Jesus: na ressurreição, a qual deles pertencerá a mulher? E a resposta de Jesus para aquele grupo é: será que vocês não estão errando exatamente por não conhecerem as Escrituras? O que Jesus quis dizer para aquele grupo é: há muita gente que fundamenta doutrinas em cima de compreensões erradas. E vocês estão fundamentando uma doutrina em cima de uma compreensão errada. Vocês não estão compreendendo plenamente as Escrituras. Na ressurreição, diz Jesus, todos não se casam, não se dão em casamento, serão como os anjos. E aí Jesus deixa claro para eles que a ressurreição é uma realidade, quando ele continua e diz que Deus não é Deus de mortos. Vocês não ouviram quando o Senhor falou com Moisés que Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Ou seja, há ressurreição sim, mas a ressurreição é para aqueles que estão no Senhor.
A ressurreição é para aqueles que têm vida eterna. A ressurreição não é para todos, é para aqueles que têm vida eterna. Então Jesus corrige para aqueles saduceus duas compreensões equivocadas que eles tinham. Primeiro, eles tentam negar a ressurreição e depois eles querem achar que depois da ressurreição a vida seria como essa existência. Jesus deixa claro que há ressurreição, mas a vida depois da ressurreição não será como nós vivemos hoje. Nós viveremos uma nova realidade, viveremos uma vida plena e não marcada pelas lutas e tribulações desse tempo que se chama hoje. Apocalipse 21 vai dizer que as primeiras coisas já passaram. E não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais sofrimento. Portanto, a ressurreição nos trará uma nova experiência de vida que é no sentido pleno da vida eterna. Encerrado esse debate, um escriba que ali estava, vê que Jesus havia respondido muito bem, faz essa pergunta: e qual é, Senhor, o grande mandamento, o principal dos mandamentos? E Jesus então diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Por que que a pergunta feita pelo escriba foi algo importante? Porque no judaísmo antigo acreditava-se que haviam 613 mandamentos. 365 mandamentos negativos, um para cada dia do ano, e 248 mandamentos positivos. Quem sistematizou isso foi um estudioso chamado Maimônides, que era médico, filósofo e era um teólogo. E então ele sistematiza esses mandamentos negativos e positivos, negativos um para cada dia do ano, e os positivos, aquilo que correspondia à quantidade de ossos do corpo humano, 248. E aquela pergunta feita pelo escriba era importante porque havia essa concepção de que tinham mais mandamentos do que aqueles que Deus havia entregado para Moisés lá no Monte Sinai. E aí nós vamos perceber, meus irmãos, que na resposta de Jesus, nós temos alguns elementos que precisamos fazer deles elementos da nossa reflexão. Vejam os irmãos. Jesus, na sua resposta, deixa claro que só existe um único Deus. Só existe um Senhor. Só existe um único Deus. Você pode até constituir no seu imaginário vários deuses, como muitas pessoas colocam vários deuses diante de si, como diferentes doutrinas acreditam em vários deuses. Se você vai na Índia, por exemplo, há Deus para todos os gostos. Então as pessoas podem até eleger no seu imaginário vários deuses. Talvez na sua concepção você entenda que Deus tem diferentes manifestações ou expressões do que é ser Deus. Mas a Bíblia deixa claro que só existe um único Deus. Assim como há um só Senhor que media a relação dos homens com esse Deus, Jesus Cristo. Um só mediador entre Deus e os homens. Você pode até considerar que haja mais de um mediador ou mediadora. No entanto, isso não significa dizer que esta é a verdade bíblica. A verdade bíblica é: só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, aquele que se fez carne. Assim como só existe um único Deus. Isto precisa ficar claro para todos nós, como Jesus deixou claro para aquele escriba. E vejam,
O escriba era um estudioso da lei, era alguém que transcrevia a lei e, portanto, tinha também o dever de ensinar a lei para as pessoas. Nós estamos hoje, no segundo domingo de dezembro, celebrando a passagem do dia da Bíblia. A Bíblia é este manual que Deus revela a si mesmo para mostrar ao homem o caminho que ele deve seguir para encontrar a sua volta para Deus. A Bíblia, este livro é escrito ao longo de 1.500 anos, por diferentes 40 autores, pelo menos 3 línguas distintas, hebraico, grego, aramaico, e ao longo do modo como Deus foi se revelando, ao longo de gerações, ao longo de 1.500 anos, usando diferentes pessoas, Deus se revela de uma forma que fala à humanidade em todas as épocas e o faz de uma forma que todo aquele que se dedica a ler as Escrituras é capaz de encontrar o caminho da verdade e experimentar a libertação que Jesus veio oferecer. Há uma quantidade sem fim de pessoas que conseguiram entender o amor de Deus apenas lendo a Bíblia. Porque este é um livro vivo, que fala de um Deus vivo e que revela a natureza desse Deus Salvador. Então nós estamos aqui diante de um momento em que um escriba, alguém que tinha a tarefa de transcrever a lei, de ensinar a lei, está revelando também suas dúvidas, suas incertezas, ou seu desconhecimento, ou a sua curiosidade em saber qual era o maior de todos os mandamentos. Diante de uma quantidade inúmera de mandamentos, de 613, era preciso eleger qual era o principal. E aí Jesus, então, traz esses 2 mandamentos, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, como uma síntese de toda a lei. Se você lê as Escrituras e você não consegue compreender tudo aquilo que as Escrituras lhe revelam, mas se você guardar em seu coração este ensinamento, você já tem, de uma forma sintética, aquilo que você precisa para ser uma pessoa que faça a diferença neste mundo. Se você compreender que o chamamento de Deus para as pessoas deste mundo é amá-lo acima de todas as coisas e amar ao próximo como ama a si mesmo, você já vai resumir tudo aquilo que você pode ler nas Escrituras e que talvez não compreenda. Então, ainda que você não compreenda todas as Escrituras, coloca no coração essa mensagem de Jesus. Ame a Deus sobre todas as coisas. Só existe um único Senhor e este é o nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Só existe um único Salvador e este é Jesus Cristo, aquele que se fez verbo, aquele que se fez homem, aquele que habitou entre nós. Este é o único mediador. Então a resposta de Jesus deixa claro essa realidade. Guardá-la no coração é trazer a síntese de toda a lei, de toda a palavra para a nossa própria vida. Em segundo lugar, o Senhor vai ensinar aquele homem que ele deve amar ao Senhor com todas as dimensões do seu ser. Amar a Deus sobre todas as coisas. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Ame o Senhor. Isso diz respeito a um amor incondicional. Diz respeito a um afeto proativo e desinteressado. Algo que não é egoísta, onde nós procuramos o bem do outro sem esperar nada de volta. 1 Coríntios 13 vai nos trazer um retrato deste amor na sua plenitude de perfeição. Este amor que se espelha no amor ágape, no amor perfeito de Deus.
O amor que tudo dá e nem sempre espera ou nada espera. Aquele amor que se entrega. Ame o Senhor de todo o seu coração. Quando ele fala aqui de todo, ele está dizendo que seja algo integral, que seja algo pleno, que seja completo. Não ame o Senhor no domingo e na segunda-feira esqueça dele. Não ame o Senhor somente na hora da dor, do sofrimento e na hora da bonança vire as costas para ele. Ame o Senhor de uma forma integral, de uma forma plena, completa. Ame-o de todo o seu coração. E aqui a palavra no original tem a ver com aquilo que significa a nossa pulsação do que nós somos, o aspecto cardíaco do ser humano. Diz respeito ao nosso ser, ao cerne da vida moral e espiritual, que abrange as emoções, abrange a mente e a vontade, de todo o seu coração. Ame de toda a sua alma. Isto vem do grego psique, que diz respeito à nossa personalidade, ao nosso self, ao ego, à individualidade. Estamos falando aqui de algo que é o cerne das emoções, dos sentimentos, dos desejos, dos afetos. Ame o Senhor de todo o seu coração, mas também de toda a sua alma, com todo o seu intelecto. Ame-o com todo o seu entendimento. Aqui nós temos a esfera do raciocínio moral, bem como a capacidade de reflexão e de contemplação. É alguém que escolhe amar o Senhor porque entendeu que Ele é digno desse amor. Ame-o com toda a sua força. Temos aqui aquilo que é inerente ao ser humano, a força, o poder, a autodeterminação, a capacidade de superação que o ser humano tem. Ame o Senhor com toda a sua força. Ainda que você esteja se sentindo fraco, desanimado, desencorajado, ainda assim, continue fiel ao Senhor. Ainda assim, continue amando a palavra do Senhor. Ainda assim, continue buscando a face do Senhor. O profeta Jeremias vai nos ensinar: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Isso tem a ver exatamente com esse aspecto integral, pleno, com que buscamos ao Senhor. Em terceiro, nós vamos perceber que nessa resposta de Jesus, ele vai usar como medida de amor ao próximo, a medida de amor que você usa por você mesmo. Você é alguém que deseja o mal a si próprio? Então não deseje o mal ao seu próximo. Nós queremos acertar o alvo, nós queremos fazer aquilo que é certo, nós queremos fazer aquilo que é bom, aquilo que é aprovado. Filipenses 2:8 vai dizer: tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é agradável, tudo aquilo que é de boa fama. Nós devemos pensar nisso, devemos desejar, devemos viver isso. Nós queremos construir caminhos de autorrealização, de sucesso, de conquistas. Nós precisamos amar o nosso próximo, desejando que ele também faça a mesma coisa. Queremos ser pessoas que vivam vidas que têm sentido, que têm valor, que têm propósito. Que as pessoas que estão ao nosso redor sejam amadas de tal forma que as ajudemos a encontrar o sentido das suas existências, o propósito das suas vidas também. Precisamos desejar ao nosso próximo que ele seja bem-sucedido assim como nós queremos ser. Que ele viva uma vida plena de sentido assim como nós queremos viver. Que eles se tornem pessoas autorrealizadas assim como nós também queremos nos realizar. Portanto, ame ao seu próximo como a si mesmo. Use a medida de amor para com o outro, o amor que você tem a você próprio. Essa é a resposta que Jesus dá para aquele escriba. Em quarto lugar, é louvável compreender o caminho do amor. Aquele escriba compreendeu. Vejam o que ele diz. Então o escriba disse: muito bem, mestre. E com verdade, o Senhor disse que ele é o único e não há outro além dele.
e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e com todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. O escriba está falando de um lugar em que ele conhecia muito bem, em que as pessoas sinalizavam o desejo de agradar a Deus, oferecendo holocaustos e sacrifícios. Mas aí ele vai dizer, é bem verdade que o amor a Deus, o amor ao próximo, é maior do que holocaustos, é maior do que sacrifícios, é muito mais significativo. Então aquele escriba compreendia o caminho do amor. Talvez você que me escuta hoje à noite compreenda que Deus é amor. Compreenda que Deus nos amou sendo nós ainda pecadores. Talvez você compreenda que Deus mandou o seu Filho por amor. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito. Ele entregou esse Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Talvez você compreenda isso de uma forma racional, com entendimento, com intelecto. Mas será que isso basta? O escriba compreendeu o caminho do amor, mas aparentemente ele não estava pronto a se sujeitar ou a caminhar segundo este caminho que ele compreendia. Em quinto lugar, você vai perceber que ele compreendia intelectualmente o que é o amor, mas isso não era uma garantia de entrada dele no reino de Deus, porque Jesus, depois que ele dá essa resposta, Jesus diz, vendo Jesus que o escriba havia respondido sabiamente, declarou-lhe, você não está longe do reino de Deus. Todos aqueles que compreendem o amor de Deus não estão longe do reino de Deus, mas compreender não basta, é preciso crer, para que todo aquele que nele creia, não pereça, mas tenha vida eterna. Quando você crê, você sai de um nível intelectual e alcança o coração, alcança aquilo que você é como ser humano na sua plenitude. Então quando você crê, você se entrega, quando você crê, você obedece, quando você crê, você de fato responde com a sua vida o amor que ele manifestou para conosco. Então, muito mais do que compreender, é preciso crer, é preciso entregar-se plenamente. Aquele escriba compreendia, e Jesus diz, você não está longe, você está próximo do reino, porque você já tem o entendimento, você já tem compreensão, mas muito mais do que isso, é necessário tomar a decisão de crer e de entregar-se ao Senhor. E aí o texto aqui vai encerrar dizendo, e ninguém mais ousava fazer perguntas a Jesus. Se você tivesse que estar diante de Jesus agora, qual a pergunta que você faria para ele? Considerando que a cada um de nós fosse dada a oportunidade de fazer uma única pergunta ao Senhor, com a oportunidade de ouvir a resposta dele. Que pergunta você faria a Jesus? O escriba e as pessoas que ali estavam, diante das respostas de Jesus, que eram respostas sábias, profundas, mas desconcertantes, não ousavam mais fazer perguntas. A ousadia em fazer perguntas lhe permite ter respostas para questões que você não compreende. E tudo aquilo que você não compreende da palavra do Senhor, cabe você perguntar, cabe você indagar o texto. E aí você tem que ter essa relação de caminhada com Deus, em que você lê a palavra, mas vai perguntando ao texto o que ele quer dizer. Vai lendo a palavra e perguntando o que o Senhor quis dizer nessa palavra.
Quando você se entrega ao estudo das Escrituras com amor e com avidez, desejando verdadeiramente compreender o que Deus quis falar, então você estará pronto para receber a revelação de Deus por meio dessa palavra. As Escrituras que celebramos neste dia, como o dia da Bíblia, nos são apresentadas como o manual de Deus para o ser humano. Nos são apresentadas como um Deus que se revela. Se esse Deus não tivesse se revelado, nós continuaríamos na ignorância de quem somos diante da eternidade. Estaríamos condenados, porque a partir do momento em que o primeiro casal desobedeceu à ordem divina, o pecado entrou na vida humana de todos aqueles que vieram depois. O salmista vai dizer assim: em pecado me concebeu minha mãe. O salmista fala isso no Salmo 51, em pecado me concebeu minha mãe. Não que a relação de amor do homem e da mulher no casamento seja uma relação pecaminosa. Porque há muitas pessoas que veem o sexo entre um casal como algo impuro e indigno de ser praticado por pessoas que querem viver uma vida de santidade. Não. Deus abençoou o casal e santificou a relação do casal. Quando o livro de Gênesis diz, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne, Deus está falando de uma relação que se encontra por meio da expressão sexual. Quando a Bíblia diz, estavam nus e não se envergonhavam, o Senhor está dizendo que essa relação é abençoada por Ele e tem a proteção dEle. Isso é o que o casamento celebra. Quando nós ensinamos aos nossos jovens que o sexo antes do casamento não tem a bênção divina, é porque Deus quer preservar você, jovem, do sofrimento. Que uma coisa tão linda e tão abençoada por Ele pode lhe proporcionar se você se antecipa e se você não tem a paciência de esperar. A relação do casal dentro do casamento é uma relação abençoada e aprovada por Deus, porque é marcada pela pureza daquilo que Deus ungiu, daquilo que Deus uniu, que é o homem e a mulher no casamento. Então, quando o salmista diz, em pecado me concebeu minha mãe, ele não está dizendo que essa relação é impura. Ele está dizendo que a natureza da mãe, onde ele é gerado, é uma natureza pecaminosa. E essa natureza pecaminosa vai passando de geração em geração. Então, todos nós estamos sujeitos à condenação que o pecado nos trouxe. E a única forma de ser restaurado disso é olhando para nós mesmos, reconhecendo nossa condição de pecadores, pedindo ao Senhor o perdão e recebendo o perdão que vem por Deus em Jesus, quando Ele deu a sua vida ali na cruz do Calvário. Quando Jesus morre naquela cruz, Ele estava crucificando ali tudo aquilo que o pecado colocou sobre a espécie humana. Porque um justo foi crucificado e foi levado ao sacrifício em lugar de tantos e tantos injustos que habitam este mundo. Então, em Jesus nós encontramos a graça do perdão. Em Jesus nós encontramos a expressão máxima do amor de Deus. Mas isso só tem efeito transformador quando o coração se rende e quando o coração se quebranta diante do Senhor, é capaz de reconhecer e pedir perdão e aceitar em Jesus esse perdão. Por isso que o Evangelho é uma experiência que entra no coração do homem e transforma o homem de dentro para fora. O Evangelho, quando entra na vida do homem, transforma o ser humano de dentro para fora. Seus valores, seus princípios vão mudando na medida que ele vai caminhando com o Senhor e ele vai aprendendo que Deus quer que os seus filhos tenham uma vida pura, tenham uma vida reta, um caráter transformado. Então essa transformação ela precisa acontecer a partir dessa experiência do Evangelho em cada um de nós.
quando aquele escriba faz as perguntas que faz para Jesus, aparentemente ele estava sendo sincero. Aparentemente aquele homem era um religioso que estava querendo compreender um pouco mais. E quando Jesus diz, você não está longe do reino, é porque ele compreende, ele está entendendo, ele está processando aquilo que Jesus falou. Mas é preciso crer de todo o coração. Você que me escuta hoje à noite, você talvez esteja perto do reino. Aquele que ainda não confessou a Jesus como Senhor e Salvador, você está perto do reino, porque você já compreende que Jesus veio ao mundo, já compreende que Deus é amor, já compreende que Jesus morreu na cruz para nos salvar, você já compreende que Jesus ressuscitou dentre os mortos, você já tem esse entendimento intelectual, mas você precisa crer de todo o seu coração. Você precisa se render e dizer, Senhor, eu aceito a minha condição de pecador, eu aceito minha condição de pecadora, e eu peço ao Senhor que me perdoe, e que o Teu Espírito venha habitar na minha vida, que o Senhor me cele para a eternidade, fazendo de mim uma nova criatura. Se você está disposto a fazer isso, hoje é aquela noite em que a palavra do Senhor diz, se hoje você ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. Então, se você entende que hoje à noite é o momento em que o Senhor lhe chama a esse compromisso, então que você esteja pronto a dar esse passo de fé. Esteja disposto a dizer ao Senhor, eis-me aqui, eu aceito a minha condição de pecador, e eu peço que o Senhor me perdoe e me aceite como teu filho. Isso é o que diferencia a criatura para o Filho de Deus. Em João 1, verso 12, a Bíblia vai dizer, todos os que creem no seu nome são chamados filhos de Deus. Aqueles que creem no seu nome. Todos nós que aqui estamos numa condição de criaturas de Deus, fomos criados por Deus. Mas aqui temos muitos filhos de Deus. E é certo que talvez tenhamos alguns que ainda não sejam filhos de Deus. Você se torna filho de Deus quando crê no seu nome. Então, que resposta você dá para o Jesus que diz, você não está longe do reino? Que pergunta você faria a ele? A primeira grande pregação da igreja cristã, o apóstolo Pedro, depois do momento em que o Espírito Santo desceu na igreja, e eles falaram para multidões, e aquelas multidões creram em Jesus. Quando elas creram, elas perguntaram, e agora, o que faremos, irmãos? A resposta foi, arrependei-vos, arrependei-vos, creiam no Senhor e sejam batizados para a remissão dos seus pecados. Então, se você está fazendo essa mesma pergunta que aquela multidão fez, a resposta é a mesma. Se você hoje à noite entende que Jesus está te chamando e está perguntando, e agora, o que eu devo fazer? A resposta é, arrependa-se, creia no Senhor, seja batizado para a remissão dos seus pecados e você recebe o dom do Espírito Santo para toda a eternidade. Amém? É o Espírito Santo que nos sela para a eternidade. E quando o selo do Espírito Santo vem sobre nós, a Bíblia diz que nada, nem ninguém poderá nos arrebatar das suas mãos. Uma vez selados pelo Espírito Santo, salvos para nunca mais perder a salvação. Então creia nisso e a sua vida experimentará a transformação. A mensagem do nascimento de Jesus só faz sentido quando ela se completa com a crucificação e a ressurreição. O nascimento de Jesus, que hoje as crianças nos trouxeram, é o presente de Deus para os homens. Mas esse presente, ele só transforma o homem quando o homem crê que na sua trajetória Jesus cumpriu o propósito de Deus, foi levado à cruz, foi sepultado e ressuscitou, vencendo o pecado, vencendo a morte, para nos dar a vida eterna. Então, o nascimento de Jesus,
a mensagem se completa na ressurreição. E a mensagem da ressurreição nos convida a uma decisão. Nos convida não apenas à admiração do bebê, mas nos convida à aceitação do Cristo homem ressurreto, que destruiu o pecado, esmagou a cabeça da serpente e garante para nós a vitória da vida eterna. Você pode orar comigo nesse instante? Incline a sua cabeça. Fale com Deus em oração hoje à noite. Repita comigo esta oração, se você deseja dar um passo de fé ao encontro de Jesus. Senhor Jesus, eu creio que sou um pecador. Eu estou entendendo a minha condição espiritual, mas eu creio que o Senhor veio para me salvar, para perdoar os meus pecados. E eu creio, Jesus, que hoje à noite o Senhor pode ser o meu Salvador e Senhor. Entre em meu coração, transforma a minha vida, perdoa os meus pecados, dá-me este dom do Espírito Santo. Eu te aceito, Jesus, como meu Senhor, eu te aceito como meu Salvador, e eu me rendo hoje à noite ao Senhor. Deus, eu te peço que no nome de Jesus, pessoas que estão nos ouvindo nessa noite, tenham a coragem de fazer essa oração, tenham a coragem de renunciar os seus pecados, de entregarem-se a Jesus, de confessá-lo como Senhor e Salvador, e que o Espírito Santo esteja libertando pessoas que entre nós precisam dar esse passo de fé. Deus, eu te peço, venha derramar a bênção dos céus sobre todos que estão nesse lugar. Abre os olhos, a mente e o coração daqueles que porventura permanecem endurecidos em relação ao passo de fé na direção do Senhor. Te peço, ó Deus, que nesta noite, aqueles que aqui estão, possam render-se ao Senhor e haja festa nos céus por pecadores que se arrependam. Em nome de Jesus, assim eu oro. Amém.